Então, pessoal, vamos lá ver as nossas vias parenterais. Bom, os materiais basicamente serão bandeja, o medicamento prescrito, as luvas de procedimento, ok? Agulha de calibre 25 por 0,7 milímetros para aspiração. Uma agulha de calibre 13 por 0,45 milímetros para aplicação, ok? Uma seringa de 1 ml, as etiquetas. Vamos utilizar também algodão, gaze e o antisséptico, ok? Um álcool 70% ou, caso não tenha um álcool 70%, também pode ser a clorexidina alcoólica, ok? Então, vamos lá. O procedimento. Primeiramente, conferir as prescrições médica e de enfermagem, ok? Comparar as prescrições com o rótulo do medicamento, a fim de garantir de que se trata do paciente certo, do medicamento certo, da dose certa, da via de administração certa e do horário certo, ok? E então, nós vamos fazer a etiqueta de identificação, contendo as informações do medicamento, o nome do medicamento, a dosagem, o horário, a via de administração, ok? E também o paciente, o nome completo do paciente e o leito desse paciente. E então, pessoal, nós vamos selecionar a medicação observando a sua apresentação e validade desse medicamento. Nós vamos reunir todo o material em uma bandeja, ok? Vamos higienizar as nossas mãos. Nós vamos aspirar esse medicamento lá do frasco dele, ok? Utilizando uma agulha de calibre 25 por 0,7 milímetros, ó. E a seringa de 1 ml, tá, pessoal? Nós usamos a seringa de 1 ml para a via intradérmica, tá bom? Sem deixar ar no interior. Pessoal, jamais vamos deixar ar na seringa, combinado? E então, nós vamos trocar a agulha por uma outra de outro calibre, que será uma de 13 por 0,45 milímetros, tá bom? Para administrar aquele medicamento. Nós vamos trocar as agulhas. Uma é para poder aspirar esse medicamento lá do frasco, tá bom? E nós vamos colocar a etiqueta de identificação do medicamento. Vamos perguntar o nome completo desse paciente, a fim de garantir de que se trata do paciente certo, apresentar-se e vamos sempre explicar todo o procedimento para esse paciente, tá bom, pessoal? Vamos deixar esse paciente ciente do que vai acontecer, ok? Principalmente quando aí envolve agulhas. Tem muitos pacientes que têm muito medo. Nós vamos colocar o paciente na posição mais adequada àquele procedimento. Nós vamos fazer a antisepsia do local com um algodão ou uma gaze umedecida, tá bom? Com o álcool 70 ou a clorexidina aquosa. Nós vamos esticar a pele do local de aplicação, ok? Parte ventral dos braços. Tá bom, pessoal? Parte superior das costas, com os dedos indicador e o polegar. Nós vamos usar esses dois da mão não dominante, tá bom? E então, aqui a intradérmica. Nós vamos introduzir a agulha na pele, fazendo com esta um ângulo de 5 a 10 graus. Tá, pessoal? Mais ou menos assim, olha só, de 5 a 10 graus na intradérmica, ok? E injetar a medicação. A ponta do bisel deve estar toda sob a epiderme, ok?
O bisel, pessoal, é um furinho que tem na agulha e nós devemos sempre deixar o bisel para cima. Só voltar aqui rapidinho. Sobre a epiderme, suavemente o medicamento. Então, o volume máximo na intradérmica é de 0,5 ml. Não esqueçam disso, tá bom, pessoal? Na intradérmica, o volume máximo é de 0,5 ml, tá bom? E perceber a formação de uma pápula. Professor, o que é essa pápula? É aquela bolinha que está ali na imagem. Estão vendo só a pontinha da agulha e tem uma bolinha? Essa bolinha é a pápula, ok? Na intradérmica tem que formar essa pápula, tá bom? Não é necessário aspirar, pois nós sabemos que a derme, ela é relativamente o que, pessoal? Avascular, não tem vascularização. E aqui nós temos a subcutânea. Então, como nós vamos fazer na via subcutânea? Nós vamos fazer a prega cutânea, né? Lá na intradérmica a gente precisava esticar. Na subcutânea nós vamos fazer essa prega, tá bom? Nós chamamos de prega cutânea. E nós vamos inserir a agulha em um ângulo de 45, olha a diferença lá da intradérmica. Aqui será um ângulo de 45 a 90 graus, ok? E nós vamos soltar e injetar a medicação. Não é necessário aspiração, ok? Após injetar o medicamento subcutâneo, não precisa, pessoal, fazer aspiração. Olha só, após injetar heparina e insulina, não é recomendado que se faça essa aspiração, tá bom? Então, nós vamos retirar essa agulha, olha só, com um único movimento rápido, tá? Nada está tirando ali devagarzinho, tem que ser rápido e firme, no mesmo ângulo em que ela foi inserida, tá bom? E então, aplicar uma compressão leve, pessoal. Tá? Lá no local, uma compressão bem leve, tem que ter cuidado. Não friccionar o local da pápula, lá no caso da intradérmica, tá bom? Não é na subcutânea, a pápula ela vai se formar lá na intradérmica. Então, não pode friccionar esse local. E nem o local da administração na subcutânea. E então, nós vamos orientar o paciente a não coçar ou ficar esfregando aquele local. Não pode, tá bom, pessoal? Vamos avisar isso aos nossos pacientes, tá bom? Passar todas as orientações certinha. E então, nós vamos recolher todo o material utilizado, retirar as luvas de procedimento, descartar o material pérfuro cortante, lá na caixa de material pérfuro cortante, tá bom? Em recipiente adequado. Então, nós vamos higienizar as nossas mãos, registrar tudinho, o horário de administração daquele medicamento, ok? Registrar o procedimento e as intercorrências caso ocorram. Então, aqui nós vamos iniciar a administração de medicamento por via intramuscular, tá bom? A famosa IM. Então, olhem só os materiais. Nós vamos precisar de uma bandeja, o medicamento prescrito, ok? Uma etiqueta, as nossas luvas de procedimento, uma seringa de 3 a 5 ml, ok? A agulha de calibre 40 por 1,2 milímetros, uma agulha adequada para a massa muscular daquele paciente, tá bom? Vai depender do paciente. Cada paciente é um tipo de agulha, o calibre é diferente. Algodão ou gaze, uma fita hipoalergênica, né? A famosa ali micropore. Nós vamos precisar de um antisséptico, que, como eu já falei, pode ser
um álcool 70% ou a clorexidina alcoólica. E o procedimento? Bom, sempre conferir as prescrições médica e de enfermagem. Sempre vamos comparar as prescrições com o quê, pessoal? Com o rótulo daquele medicamento. Sempre, tá bom? A fim de garantir de que se trata, nós já decoramos isso aí, né? Mas tem até o final aí do slide, eu vou estar sempre batendo nessa tecla, repetindo para a gente não esquecer nunca mais, ok? Do paciente certo, do medicamento certo, da dose certa, da via de administração certa e do horário certo, tá bom? Vamos fazer a etiqueta de identificação daquele medicamento, né? Contendo todas as informações do medicamento, como o nome, a dosagem, o horário e a via de administração e nome completo do paciente e o leito. Então, nós vamos separar a medicação, sempre observando a apresentação desse medicamento e a sua validade, ok? Reunir todo o material em uma bandeja, sempre higienizar as nossas mãos, sempre, pessoal. Vamos aspirar o medicamento lá do frasco, ok? Utilizando uma agulha de 40 por 1,2 milímetros, tá bom? Sem deixar ar no interior. Não esqueçam disso. E então nós vamos trocar a agulha por outra específica para IM, ok? Nós vamos colocar a etiqueta de identificação daquele medicamento. Perguntar o nome completo desse paciente a fim de garantir de que se trata realmente do paciente certo. Apresentar-se, explicar todo o procedimento a esse paciente, tranquilizá-lo, caso ele tenha medo de agulha, ok? Colocar o paciente na posição mais adequada ao procedimento. Expor a região, tá bom? Aí vai depender da região. Temos a glútea, a ventroglútea externa, vasto lateral da coxa e o músculo deltoide, tá, pessoal? Aí vai depender do medicamento. Quando o paciente for menor de 3 anos de idade ou ele é lactente, ok? Considerar o músculo vasto lateral ou o reto femoral. E nós vamos delimitar o local de aplicação. Então, vamos observar isso aí. Tem um local específico de aplicação para a IM, ok? Solicitar ao paciente para relaxar o músculo, nada de ficar contraindo aquele músculo, não pode, que receberá a injeção, de forma a diminuir a dor e as chances de sangramento. Fazer a antisepsia, a menos que seja vacina, ok, pessoal? Quando for vacina, não pode fazer a antisepsia, ok? Do local com algodão embebido em álcool a 70%, no sentido do retorno venoso, diversificando os lados do algodão, ok? Sempre mudando a posição aí desse algodão. Pinçar a pele e o músculo do local selecionado, nós vamos pinçar, tá bom? Essa pele. Inserir a agulha em um ângulo de 90 graus, não esqueçam disso, tá bom? Em relação ao músculo. Tracionar levemente o embolo da seringa para certificar-se de que não atingiu nenhum vaso sanguíneo. Vamos observar isso aí, pessoal, tá bom? Quando formos realizar a IM, nós precisamos tracionar levemente o embolo dessa agulha para ver se não pegou ali nenhum vaso sanguíneo, ok? Injetar o conteúdo da seringa, olha só, caso seja superior a 5 ml, nós vamos fazer o que, pessoal? Fracionar a dose e aplicar em mais de um local, tá bom? O máximo ali permitido é
5 ml naquele mesmo local, tá? Empurrando o embolo com a mão oposta a que segura a seringa. E então, nós vamos retirar a agulha com um único movimento rápido e firme, ok? Nada de estar ali tirando devagarzinho, tem que ser rápido e firme. E nós vamos comprimir levemente o local com um algodão seco, tá bom? Vamos verificar o local da punção, observando a formação de algum hematoma ou se esse paciente teve alguma reação alérgica. Vamos observar esse paciente. Cobrir o local com algodão e fita hipoalergênica, tipo micropore. Recolher o material utilizado, colocá-lo na bandeja e fazer o descarte adequado. Descartar o material na caixa de pérfuro cortante, ok? Higienizar a bandeja com álcool 70%, higienizar as nossas mãos, registrar o horário de administração desse medicamento na prescrição médica, registrar o procedimento e as intercorrências, caso ocorram. E então, agora, nós vamos falar sobre a administração de medicamento por via intravenosa, ok? Vamos lá? Então, os materiais: bandeja, medicamento prescrito, etiqueta, luvas de procedimento. A seringa, pessoal, aí vai depender. Nós temos seringas de 3 ml, 5 ml, 10 ml e a de 20 ml. Tá bom? Então, vai depender do medicamento, a quantidade do medicamento, ok? De acordo com o volume final do medicamento desse paciente. Agulha de calibre 40 por 1,2 milímetros, algodão, fita hipoalergênica tipo micropore, o antisséptico, podendo ser tanto o álcool 70% quanto a clorexidina alcoólica, ok? Vamos precisar de um garrote e o procedimento. Bom, conferir as prescrições médica e de enfermagem, comparar as prescrições com o rótulo do medicamento a fim de garantir de que se trata do paciente certo, do medicamento certo, da dose certa, da via certa, do horário certo, ok? Fazer a etiqueta de identificação contendo todas as informações daquele medicamento e, juntamente, o nome completo do paciente e o leito. Selecionar a medicação, sempre observando a sua validade. Reunir todo esse material em uma bandeja. Higienizar as nossas mãos. Separar o frasco ou ampola e fazer, olha só isso, pessoal, fazer a limpeza com algodão embebido em álcool 70% antes de puncioná-lo ou quebrá-lo, já que isso vai remover poeira. Então, vamos sempre limpar com álcool 70% essa ampola, tá bom? Porque pode ter ali poeira, pessoal. Gordura e micro-organismos. Essa etapa pode ser omitida em frascos ampola de dose única, ok? Reconstituir o medicamento, se necessário, para obter a dose prescrita. Então, isso aí vai depender do medicamento. Diluir o medicamento antes da administração, se for necessário, tá bom? Colocar a etiqueta de identificação do medicamento. Perguntar o nome completo do paciente, apresentar-se, explicar todo o procedimento, colocar o paciente em uma posição mais adequada possível, tá bom? Para esse procedimento. Se o paciente já estiver com um acesso venoso, esse paciente lá ele está internado, por exemplo, realizar a desinfecção da conexão do acesso venoso com um álcool
70%, tá, pessoal? Nós precisamos fazer essa desinfecção, tá bom? Remover a tampa da cânula ou do extensor, ok? Conectar a seringa que contém o medicamento ao acesso venoso desse paciente. Bloquear o acesso de soro, tá? Se o paciente está internado, então vocês vão lá e vão fechar, vão clampear lá a passagem desse soro, ok? Durante o período de administração do medicamento. Tracionar o embolo da seringa até que reflua uma pequena quantidade de sangue. Não é indicado aspirar catéter venoso salinizado, tá bom? Observar sinais de formação de hematomas ou infiltrações no local da punção, tá, pessoal? Vamos observar se esse paciente não tem alguma flebite, ok? A flebite, ela é a inflamação da veia. E isso dói muito, ok? Então, vamos observar isso aí. Além de queixas de dor, se esse paciente tiver com dor, desconforto, tá? Provavelmente ali não tá na veia, esse soro, esse medicamento não tá na veia, ou então esse paciente pode estar com alguma flebite, ok? Recolher o material utilizado, colocá-lo na bandeja e fazer o descarte adequado. Retirar as luvas de procedimento. Descartar o material pérfuro cortante em um recipiente adequado, né, lá na caixinha de pérfuro cortante. Higienizar a bandeja com um álcool 70%. Higienizar as nossas mãos. Registrar o horário de administração do medicamento na prescrição médica, ok? Registrar o procedimento e as intercorrências, caso ocorram. Então, aqui algumas observações. Verifique a compatibilidade dos medicamentos a serem administrados simultaneamente, tá, pessoal? Quando for aí mais de um medicamento, nós temos que observar a compatibilidade. Quando medicamentos incompatíveis entre si tiverem de ser administrados no mesmo horário, devem ser preparados e administrados separadamente, tá? Nada de colocar medicamento aí juntos. E após a administração do primeiro, a via de acesso ela deve ser lavada. Olhem só, com até 10 ml de solução fisiológica, tá bom? Nós vamos fazer essa lavagem. Se possível, esperar 10 minutos ali, é um tempo bom, para fazer a segunda administração. Então, agora nós vamos dar início às vias tópicas. Vamos lá. Então, pessoal, a administração de medicamento por via dermatológica. E os materiais, bandeja, medicamento prescrito, gaze, luvas de procedimento ou estéreis, ok? São luvas diferentes. E o procedimento? Conferir as prescrições médica e de enfermagem, comparar as prescrições, né, com o rótulo do medicamento, a fim de garantir novamente, né, pessoal, de que se trata do paciente certo, do medicamento certo, da dose certa, da via de administração certa e do horário certo, ok? Fazer a etiqueta de identificação, contendo todas as informações do medicamento, nome do medicamento, a dosagem, o horário, a via de administração, junto com o nome completo desse paciente, o leito desse paciente. Preparar a medicação, observando sempre a sua validade, reunir todo o material em uma bandeja, higienizar as nossas mãos, colocar a etiqueta de identificação do medicamento, perguntar o nome completo desse paciente, a fim de garantir de que se trata realmente desse paciente, do paciente certo, apresentar-se, explicar todo o procedimento para esse paciente.
Colocar o paciente na posição mais adequada a esse procedimento, higienizar as nossas mãos, calçar as luvas de procedimento. E então nós vamos expor a área de aplicação e proceder uma higiene local, se for necessário, tá bom? Colocar o medicamento em uma gaze ou também pode ser em uma espátula, tá? Na quantidade suficiente para cobrir a área indicada. Aplicar o medicamento na área indicada, espalhando-a delicadamente, com cuidado, ok? Se for o caso, pode-se fazer movimentos circulares para auxiliar na absorção desse medicamento, ok? Recolher o material utilizado, colocá-lo na bandeja e fazer o descarte adequado, tá, pessoal? Retirar as luvas de procedimento. Registrar o procedimento e as intercorrências, caso ocorram, ok? Então, por a via dermatológica, nós podemos usar o que, pessoal? Pomadas, né? Temos os cremes também.